Skoela, ou Kita Grau, é uma personagem dos contos de fadas suecos, de origem medieval, muito difundida entre os séculos XV e XVI, cujas histórias possuíam um teor moralizante e eram utilizadas para alertar o público infantil a respeito da capacidade de a maldade humana ultrapassar a do próprio diabo e de as pessoas fazerem qualquer coisa para ter o que desejam. A personagem título da história também é chamada de Katja Grey, Tita Gra, Skolkaringen, Capitã Elin ou Capitã Eli, esta última uma mulher acusada de bruxaria na Suécia de 1720. No conto mais conhecido que traz a figura de Skoela, ela é retratada como uma bruxa perversa, disposta a provocar a morte de um jovem casal em troca de um belo par de sapatos vermelhos ofertados pelo diabo, o qual já desejava separar o mesmo casal. Assim, Skoela aproxima-se da esposa e lhe conta que o marido tinha uma amante. Para conquistar a fidelidade dele, a mulher deveria cortar um pedaço de sua barba enquanto ele estivesse dormindo e preparar uma poção do amor. Para o marido, Skol relata que a mulher planejava matá-lo durante o sono. Como consequência, no instante em que se aproximou do marido para lhe cortar a barba, o homem acordou e matou a esposa. O diabo, que ficara assombrado pela frieza de Kita Grau em provocar uma maldade maior do que a que ele havia solicitado a ela, decide entregar-lhe os calçados de longe, por meio de uma vara. Em algumas versões desta história, Kita Grau e o diabo teriam selado o acordo por meio de uma relação sexual, como de costume nas lendas que envolvem as bruxas e o demônio. Já em outro conto, a personagem é retratada de maneira mais ambígua, como uma mulher que utiliza a astúcia para enganar o diabo e livrar um comerciante de um pacto. Ainda, em uma terceira história, Skoela e o diabo apostam uma corrida, no que a mulher vence, pois a irmã gêmea dela aguardava o ser demoníaco na linha de chegada. Em todas as histórias, Kita Grau é uma trickster, ou trapaceira, uma espécie de personagem que flui entre a bondade e a maldade e, no geral, apresenta características como inteligência e perturbação, além de não se comportar de acordo com as normas sociais. Portanto, Kita Grau é uma representação da mulher velha e encrenqueira, mas também da mulher sábia, corajosa e independente. Atualmente, uma representação da lenda de Kita Grau sobrevive nas paredes da igreja Viksta, uma construção medieval datada do século XIII, localizada no condado de Uppsala, na Suécia. No pórtico da igreja, o mural traz a imagem do diabo, de um lado, segurando uma longa vara, que traz em sua ponta um par de sapatos vermelhos, e do outro lado, uma mulher admirada, segurando os sapatos. Nos tempos medievais, as retratações de temas relativos à bruxaria e ao diabo nas paredes das igrejas tinham fins pedagógicos, pois fortaleciam as crenças na teologia e no folclore popular. Portanto, o fato de a lenda de Kita Grau estar retratada acima da porta de entrada da igreja não é por acaso, pois a função do conto era alertar a todos os paroquianos que passassem pela antecâmara a respeito dos malefícios da fofoca e da calúnia. Além disso, o pórtico da igreja, também chamado de Casa de Armas ou Vapenhos no idioma sueco, era o lugar no qual os fiéis depositavam suas armas antes de entrarem no templo. Neste sentido, o pórtico representava a passagem do mundo secular para o mundo sagrado. Ao contrário das paredes do interior do templo, as quais são decoradas com cenas bíblicas, a Casa de Armas é adornada com imagens seculares que trazem ensinamentos religiosos, e o objetivo era lembrar a todos, em especial no momento de saída do templo, dos perigos e das tentações do mundo exterior, com os quais se deveria ter cuidado, visto que poderiam levar ao mal.
De forma específica, o mural de escola alerta contra os perigos da feitiçaria, relacionada ao diabo, com frequência por meio das mulheres, vistas como as ajudantes de Satanás, o sexo mais vulnerável às tentações demoníacas e aos prazeres mundanos. Seguem a seguir 2 contos de escola do folclore sueco. Primeiro conto. Um dia, o diabo conheceu Kita Grau. Onde você esteve, velho amigo? Velho, perguntou Kita Grau, pois ela o reconheceu. Bem, disse o maligno, estive na fazenda onde mora o casal recém-casado. Esta é a 3ª vez que tento semear discórdia entre eles, mas eles pensam tanto um no outro que é uma pura impossibilidade. Você fala como um verdadeiro idiota. Isso é algo que eu poderia fazer na primeira vez que fui lá, disse Kita Grau. Se você puder fazer isso, você terá um esplêndido par de sapatos, foi a resposta do maligno. Cuidado, mantenha sua palavra, disse Kita, e virou-se para a fazenda. Lá, a mulher estava sozinha em casa, pois seu marido havia ido para a floresta. Kita disse à jovem esposa, você realmente tem um marido esplêndido. É verdade, respondeu a mulher, pois ele concede todos os meus desejos antes que eu os peça. Acredite em mim, disse Kita, há um pouco de infidelidade nele. Ele tem um par de cabelos compridos sob o queixo. Se você pudesse cortá-los com uma navalha enquanto ele está dormindo, então ele se tornaria completamente fiel. Bem, disse a mulher, se isso ajudar, vou me certificar de ficar de olho depois do jantar e cuidar disso, pois ele sempre tira uma soneca ao meio-dia. Então, Kita Grau saiu para a floresta em direção ao marido e desejou-lhe bom dia. Você realmente tem uma esposa muito boa, disse Kita. Não poderia haver outra melhor, respondeu o marido. Bem, você pode estar enganado, disse Kita. Quando você chegar em casa, fique de guarda, pois quando for tirar sua soneca do meio-dia, ela pretende cortar sua garganta. Portanto, certifique-se de não dormir. O marido não pensou muito no assunto, mas ainda assim ele agradeceu a Kita Grau por seu aviso. Então ele foi para casa e jantou, deitou-se e fingiu adormecer imediatamente. Em seguida, sua esposa foi até seu kit de barbear, pegou sua navalha, aproximou-se dele suavemente e segurou seu queixo com a mão. O homem voou para cima da esposa. Você quer me matar? Ele gritou, e deu uma pancada tão forte na esposa que ela mediu todo o seu comprimento no chão. E daquele dia em diante não houve sossego na casa. Agora Kita Grau receberia sua recompensa do maligno, mas ele estava com tanto medo dela que não se atreveu a dar-lhe os sapatos até que ele estivesse de um lado de um riacho, enquanto ela estava do outro, e então ele os passou para ela em uma longa vara. Você é muito pior do que eu, disse ele a Kita Grau. Segundo conto. O maligno havia negociado com um mercador. Ele havia prometido a ele que todos os bens que ele pudesse comprar, ele venderia novamente dentro de 3 semanas com um lucro considerável. Mas, se ele tivesse prosperado, após 7 anos, ele seria propriedade do diabo. E ele prosperou, pois não importa que tipo de lixo velho o comerciante comprasse, e se não fosse mais do que um velho casaco de pele desgastado, ele sempre poderia vendê-lo novamente, sempre com lucro. Kita Grau entrou em sua loja e mostrou-lhe os lindos sapatos que o malvado lhe dera. Então o comerciante disse, que o céu me guarde dele, ele certamente me buscará quando chegar a hora, pois fiz um pacto com ele e não consigo comprar nada sem vendê-lo novamente em 3 semanas. Então Kita Grau disse, compre-me, pois tenho certeza de que ninguém vai me comprar de você. E foi isso que o comerciante fez. Ele comprou Kita, fez com que ela se despisse e se cobrisse com alcatrão e rolasse em uma pilha de penas. Então ele a colocou em uma gaiola de vidro como se ela fosse um pássaro. Passou a 1ª semana, passou a 2ª semana, passou a 3ª semana
e não apareceu ninguém que quisesse comprar o curioso pássaro. E então, no devido tempo, veio o maligno e quis buscar seu mercador. Tenha paciência, disse o comerciante. Ainda tenho algo que comprei, mas não consigo vender novamente em 3 semanas. Isso é algo que eu gostaria de ver, disse o maligno. Então o comerciante mostrou a ele Quita-Grau, sentada em sua gaiola de vidro. Mas assim que o maligno viu o belo pássaro, gritou: "Ah, entendo, é você, Quita-Grau. Ninguém que te conhece compraria você." E com isso ele se apressou em seu caminho. Assim, Quita-Grau poderia ajudar a fazer o mal e ajudar a fazer o bem.